Olá, queridos. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Nesse momento eu quero cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Se você está vendo esse vídeo pela manhã, bom dia. Se você está vendo à tarde, boa tarde. E se à noite, uma boa noite na presença de Deus. Quero convidar você para fazer uma oração. Você já orou hoje comigo? Ou melhor, você já orou hoje em sua casa? Se não, ore comigo agora, em nome de Jesus. Pai bendito, quero te adorar na beleza da tua santidade, pela oportunidade de poder orar com este meu irmão, com essa minha irmã, com este meu amigo, esta minha amiga. Não importa se eu a conheço ou não, uma coisa eu sei, que é alguém existente e que precisa do teu socorro, precisa da tua ajuda e está orando porque reconhece a sua dependência de ti. Eu te peço uma bênção toda especial em favor da sua casa, da sua família, dos seus planos, da sua existência. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Muito bem. Já começamos bem, não é? Porque tudo começa bem quando começa com oração. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico, apenas um texto, conhecido de todos nós. Se você tem a Bíblia, Josué 1, versículo 9. Ou melhor, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: não deixe de falar a palavra desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Que maravilha, não é? Que palavra de entusiasmo no momento certo, na hora certa. Deus trazendo aqui para Josué essa palavra de entusiasmo, de ânimo, que põe Josué para frente. Esse é o nosso Deus. Mas eu quero confrontar você nessa manhã com essa palavra, não eu, mas a palavra de Deus, te fazendo uma pergunta. Em que os seus olhos estão se concentrando diante da realidade que você está vivendo? Qual o problema existente na sua vida hoje e que você, por causa da existência desse problema, seja lá de que ordem ele for, você tem se concentrado? Você tem mantido a sua expectativa em relação a esse problema? Qual tem sido esse problema? Porque o que Deus está falando para Josué é algo muito intrigante. O Senhor está dizendo: medita no livro da lei. E nós, muitas das vezes, fazemos o oposto. Ao invés de meditarmos, de nos concentrar, porque meditar é isso. Meditar é concentrar a nossa consciência, concentrar a nossa mente, é concentrar os nossos olhos em alguma coisa. E em que você está concentrando os seus olhos, os seus pensamentos, nos seus problemas ou na palavra de Deus? Porque Josué tinha muitos problemas. Estava diante dele uma série de problemas. Mas Deus chega para ele e diz: medita, concentra a tua mente, concentra os teus olhos na minha palavra, Josué.
e medita nela de dia e de noite. Ou seja, Deus está dizendo, faça isso sempre. Te concentra todo dia, porque meditar é repetir o que você vê, repetir o seu olhar agora, repetir o seu olhar depois, é manter o seu olhar, manter a sua mente focada exatamente na palavra de Deus. Então a pergunta é, em que você tem se concentrado? Qual a sua concentração? Nós ficamos o dia todo falando do problema, nós ficamos o dia todo pensando no problema, nós comentamos sobre o problema, nós compartilhamos o problema, já percebeu isso? Nós vivemos o problema, mas nada disso, nada fazemos com a palavra de Deus, que é a solução do problema. Se nós, ao invés de ficarmos focando o problema, meditando no problema, comentando o problema, compartilhando o problema, vivenciando o problema do lado de fora e do lado de dentro, que é o pior ainda, ao invés disso, nós meditássemos na palavra de Deus, que nos traz solução para o problema, a nossa vida seria totalmente diferente. Concorda comigo? Meditar é concentrar poder naquilo que você está pensando. Quanto mais você pensa no problema, mais você concentra força no problema, de maneira que o problema se torna maior do que você mesmo. De tanto você se concentrar no problema, meditar no problema, vivenciar o problema, compartilhar o problema, esse problema se torna tão grande a ponto de sufocar você, trazendo ansiedade, trazendo pessimismo, trazendo depressão. Ele se torna um buraco negro na sua vida. Ele torna maior do que suas forças. À medida que você vai meditando só nos problemas. Mas hoje, a palavra de Deus desafia a mim e a você a deixar de meditar nos problemas e a meditar na palavra de Deus. Esse é o desafio. Tire o seu olhar dos problemas e coloque o seu olhar na palavra de Deus. Medita na palavra. Faz o que Deus ensina a Josué. Medita na palavra. Substitua o problema pelo meditar na palavra de Deus. Vou falar de novo. Substitua o meditar no problema pelo meditar da palavra de Deus. Olha o que o Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 35 e 36. Olha o que o texto vai falar. Quando Jesus se depara com Lázaro, e Jairo, melhor falando, quando Jesus se depara com Jairo, correção, e Jairo chega pedindo a Jesus que cure sua filha que está doente. E no caminho, quando Jesus está indo à casa de Jairo, chega um servo de Jairo e diz: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque tua filha já morreu. Olha o que o texto sagrado vai dizer. Olha a postura de Jesus. Olha o que Jesus faz em relação à palavra dos servos de Jairo, que diz que não incomodasse mais o mestre, porque a sua filha já havia morrido. Olha o que Jesus faz. Versículo 35. Capítulo 5 de Marcos, versículo 35. Olha o que diz o texto sagrado. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga.
sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Você observou o comportamento de Jesus? Tem algumas narrativas que vai dizer, ignorando as palavras desses, Jesus ignora o problema. Porque a mensagem que trouxeram foi uma mensagem de problema. Um problema duplo. Por quê? Porque a filha já estava doente, era um problema. Agora a filha morre, o problema duplicou. Mas olha o que Jesus faz, o comportamento de Jesus em relação ao problema duplo. Quem sabe você está vivendo vários problemas, não é um problema só, são vários. Mas olha a postura de Jesus. Jesus ignora o problema. Ignore o problema, meu querido. Dá um chega para lá no problema. Quem sabe você está até sem saber o que fazer diante do problema. Mas Jesus sabe o que fazer. Ignore. É como Jesus estava dizendo para Jairo: Jairo, você não sabe o que fazer, mas se você crer em mim, eu sei o que fazer. É isso que Jesus está dizendo. Se você crer nele, ele vai saber o que fazer. Então ignora o problema, começa a centralizar os teus olhos, a tua mente em Jesus, naquele em que você crê. Quando Lázaro estava morto, ele chegou para Marta e Maria e disse: crer e verás a glória de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo para Maria e para Marta: vocês não sabem o que fazer, mas eu já sei o que tenho que fazer. Eu sei o que tenho que fazer e como vou fazer. Ele sabe fazer, ele sabe resolver. Apenas acredite. A única coisa que ele quer que você faça é acreditar que ele pode fazer. E como vai fazer? Simplesmente assim. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor hebreu vai dizer: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O Salmo 121 vai dizer: levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista tem a resposta, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tira os teus olhos do problema e coloca os teus olhos em Deus, em Jesus, na palavra, medita na palavra, reflita na palavra. Não é apenas ler, é meditar. E não precisa você ler um capítulo inteiro, não. Apenas um texto, 2 versículos, 3 versículos. Fica mastigando, fica examinando. Busque saber o que aquela palavra tem a ver com a sua vida. Busque saber o que aquela palavra tem a ver com você. O que Deus está querendo falar com você. Como está falando agora. Ignore o seu problema. Dá um chega para lá no problema. Deixe de estar pensando no problema. Pensa na palavra, examina a palavra. E você vai encontrar direção para você. Salmo 112, versículo 4. Entre o versículo 4 e o versículo 12, versículo 5, o texto diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ao justo nasce luz nas trevas. Está tendo trevas, você não está vendo nenhuma luz no caminho? Você não está encontrando luz nenhuma no caminho? Olha o que a palavra de Deus diz. Salmo 112, versículo 4. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. A luz nasce nas trevas para o íntegro, para aquele que deseja andar na retidão, para aquele que deseja andar com justiça. Se você é essa pessoa,
Há uma luz no final do túnel para você. Tem direção de Deus para você. Agora, aquele que medita na palavra, aquele que se volta os seus olhos para Deus, a esse tem luz. A esse existe uma luz no final do túnel. Se você é essa pessoa, eu tenho certeza que há esperança para você. Deus te abençoe e que a partir de hoje ignore os problemas e faça valer o que Jesus disse. Creia somente. Apenas acredite. Você não sabe o que fazer e nem como fazer para resolver o problema? Ignore o problema. Faça de conta que ele nem existe e creia que o que você não pode fazer, Jesus vai fazer. Hoje, se você acredita, pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Alguém pode trazer uma notícia que o problema já está resolvido. Acredite, apenas acredite e viva o seu dia de hoje, meditando na palavra e não nos seus problemas. Você vai ver que esse dia será o melhor dia da sua vida e da sua história. Grande abraço. Se essa palavra te abençoou, se essa palavra te encorajou, te ajudou, compartilha com mais alguém. Abençoe um outro que precisa também. Seja um canal de Deus, de bênção para essa pessoa. Deus te abençoe. Se você ainda não é amigo do canal, te inscreve. Ativa o sininho de notificações. Todas as vezes que enviarmos um novo vídeo, uma palavra, você receberá aí. Deixa o teu comentário lá, para que o YouTube possa se encarregar de enviar para outros e muitas outras pessoas possam ser alcançadas com o poder da palavra e fazer o que você vai fazer a partir de hoje, ignorar o problema e crer na palavra de Jesus. Deus te abençoe.